Graça e paz, queridos. Nós estamos começando nosso encontro marcado das terças-feiras. Amém? Mais este culto da família. Enquanto os irmãos vão chegando aí para mais esta live, amém? Você vai aí ouvindo esse cântico da Êxtala. Amém? Vamos pensar naquilo que podemos receber de Deus nessa noite, amém? Muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Os irmãos que estão chegando aí, irmão Ariovaldo, irmão Raquel, irmã Wanda, irmã Marli, Deus possa estar abençoando vossas famílias, amém? Esperar chegar mais gente, pra gente, enquanto isso você vai ouvindo aí esse cântico. Como sempre estamos fazendo nas nossas lives, nossos cultos, nós estamos pedindo aos irmãos para ser um missionário da onde você estiver, da sua casa. Muitas vidas têm sido alcançadas através dessas lives, através dos nossos cultos que são transmitidos, amém? As palavras, os louvores. Então eu pediria a você ir na sua casa, pega o seu celular e compartilhe essa transmissão, amém? Com certeza vidas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas por Deus e você vai estar sendo um canal na mão do Senhor. Você vai estar sendo um vaso nas mãos do Senhor, fazendo isso, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Aleluias. Graças a Deus. Minha tia Ivani, Deus abençoe, viu, Ivani? Deus possa te abençoar ricamente. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra. Ivani, transmita a toda a família Laguardia aí um abraço, viu? Deus possa estar abençoando ricamente esta família aí, né? O Alan fez aniversário ontem. Deus possa estar abençoando ricamente vocês, amém? Deus abençoe. Já nós vamos ler aqui a palavra e vamos meditar na palavra. Graças a Deus. Muito bom, né? Nós estarmos aqui. Gostaria que você já fosse pensando no seu pedido de oração, amém? Aquilo que você quer receber de Deus nesta noite, amém? Gostaria que você já fosse pensando aí no seu pedido de oração, aquilo que você quer receber de Deus nesta noite. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né, nós estamos começando mais esta live, é um culto da família, é um culto totalmente voltado para a família, onde nós podemos orar pelas famílias, orar pelas necessidades da família, isso nós vamos fazer no final, e que Deus possa ricamente nos abençoar, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.
Glória a Jesus. Nós vamos meditar na palavra nessa noite, numa passagem muito bonita. Eu quero chamar a sua atenção, nós vamos ler agora a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 12 e o versículo 13. Amém? Graças a Deus. Você que está chegando aí, vamos nos interagir, vamos conversar um com os outros, amém? E quero pedir para você que chegou agora, compartilhe essa live, amém? Para que outras pessoas possam também ouvir a palavra, amém? Lucas capítulo 5, versículo 12. Versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amém? Essa é a passagem, é o texto para a nossa meditação nessa noite. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, Senhor, depois de um dia de trabalho. Nós queremos te agradecer porque mais uma vez estamos reunidos, ó Deus, em culto da família. Esse culto, Senhor, todas as terças-feiras, em que é voltado para as famílias da nossa igreja, as famílias, a nossa família, os nossos entes queridos. O nosso pensamento está totalmente voltado nesta noite para a nossa família e viemos aqui, ó Deus, apresentar diante de Ti. Vamos apresentar diante de Ti as nossas vidas. Eu quero apresentar diante de Ti todos aqueles que estão nos ouvindo, juntamente com eles, representando as suas casas, as suas famílias. Queremos apresentá-los todos diante de Ti e pedir que a mão do Senhor, a mão de compaixão, a mão de misericórdia, a mão de poder, de milagre, possa tocar ao Pai agora em cada família aqui representada e que sejamos todos abençoados pelo toque do Senhor. Amém e amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, domingo nós fizemos uma reflexão na igreja, uma palavra sobre fé e esperança. Amém? E quando a gente olha para a Escritura Sagrada, nós encontramos várias passagens, várias pessoas que, em algum momento da vida deles, eles estavam totalmente sem esperança. Ou seja, a esperança deles estava muito pequena. Amém? E uma dos personagens bíblicos que nós vemos que estava sem esperança, nos tempos de Jesus e até mesmo antes da época de Jesus, nós sabemos que uma das maneiras de Jesus se revelar ao mundo foi através dos milagres, dos sinais que ele fez, das curas, dos milagres das pessoas que ele curou. Amém? Ele curou paralítico, ele deu vista a cegos, ele ressuscitou mortos, ele curou um homem da mão ressequida, ele libertou pessoas que estavam oprimidas. Enfim, Jesus realizou vários milagres. Mas entre todas as pessoas que Jesus curou, libertou, abençoou, este homem, no texto que nós lemos,
pertencia à classe mais desfavorecida da sua época. Amém? Todos sabem, pela cultura do judeu, principalmente na época de Jesus, isso já lá no Antigo Testamento, já no tempo de Moisés, o próprio Deus deu a ordem como que deveria se comportar com os leprosos. O cego, ele não era afastado do convívio da sociedade. Embora ficava no canto, na entrada da cidade ou na saída para pedir esmola, mas o cego não era, o coxo não era afastado do convívio da sociedade, nenhuma outra enfermidade, a não ser a lepra, distanciava a pessoa do convívio da sociedade, né? A pessoa tinha que ficar longe, ficava em cavernas, ficava em lugares isolados, eles não podiam ficar junto com as pessoas. E isso, de certa forma, trazia um certo preconceito. E aquelas pessoas não eram apenas, elas não estavam apenas enfermas daquele mal físico que era a questão da lepra, mas eles acabavam também ficando com a enfermidade da alma. Ficavam deprimidos, ficavam sem esperança. E lá nesses lugares distantes, onde eles estavam, a fama de Jesus correu. A fama de Jesus corria por todas as circunvizinhanças, as pessoas por mais isolado que estavam, eles ficavam sabendo, existe aí o Messias, o prometido de Deus, ele está curando enfermos, ele está ressuscitando mortos, ele está dando vista aos cegos, ele está levantando coxos, né, paralíticos. Enfim, a fama de Jesus, ela correu por toda aquela circunvizinhança. E este homem, que a Bíblia não relata para nós o nome, e que também para nós não é importante aqui é o milagre que aconteceu, este homem que estava totalmente sem esperança, este homem que estava longe da sua família, este homem que não tinha nenhuma perspectiva na vida futura para ele, na verdade, não tinha nenhum projeto futuro, esse homem que estava apenas aguardando, né, simplesmente aguardando os seus dias se findarem, ele morrer e ser sepultado. Ou seja, este homem não tinha nenhuma esperança de vida. Mas, queridos, ouvindo falar acerca de Jesus, amém? Ouvindo falar acerca de Jesus, nasceu no coração deste homem uma esperança. Nasceu no coração deste homem uma esperança. Amém? E ele, então, deu um jeito de uma forma escondida, porque as pessoas não podiam saber, nós não sabemos como que ele fez, nós não sabemos, na verdade, como que ele fez, principalmente porque o relato do texto nos diz que este homem era coberto de lepra. Isso significa que ele tinha lepra nos braços, ele tinha lepra nas pernas, ele tinha lepra na cabeça, ele tinha lepra no corpo inteiro. E então era difícil ele se esconder. Mas, enfim, ele conseguiu, ele guardou no seu coração a fé e pensou consigo mesmo: Jesus é minha única esperança. Ele é minha única esperança. Assim como ele curou paralíticos, assim como ele libertou oprimidos, assim como ele realizou milagres da pesca maravilhosa, aqueles homens que pescaram grande quantidade de peixes, ele transformou água em vinho. Eu creio que ele pode me curar. Eu creio que ele pode me curar. Esse homem segurou, firmou toda a sua esperança em Jesus.
E eu quero aqui, antes de prosseguir com a história, para fazer aqui uma pergunta para você. Amém? Qual é a sua perspectiva de vida na situação, no problema que você está enfrentando, ou a perspectiva para a sua família? Amém? O que você espera? Qual é a sua esperança? Você tem alguma perspectiva de melhora? Você acha que a sua vida pode melhorar? Você acha que a situação que você está enfrentando, ela não tem jeito, ela vai perdurar? Ou seja, você está no primeiro estágio daquele homem antes de ouvir falar de Jesus? Você está apenas aguardando, não sabe o que está chegando, né, para você? Você está apenas aguardando, deixando a vida, né, a vida caminhar para o seu fim, para a morte, o dia que você partir. Como é que está a sua vida, a sua perspectiva? O que você pensa da vida? O que você sonha? Sabe, queridos, independente da nossa idade, independente da idade nossa, independente da situação que nós nos encontramos, nós nunca podemos perder a esperança, principalmente aqueles que conhecem Deus. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite, assim como aquele homem, ele firmou a sua esperança em Jesus e ele colocou no seu coração o seguinte: eu preciso encontrar com Jesus, eu preciso ter uma experiência com Jesus, eu preciso encontrar com Ele. E eu quero dizer para você, nesta noite, que aquele homem, ele se esforçou, ele fez a sua parte, né? Ele não ficou lá naquele acampamento de leprosos, escondido. Muitos outros leprosos existiam na época dele, mas ele resolveu tomar uma posição diferente todos aqueles leprosos. Eu acho que é muito importante isso. Às vezes nós copiamos muito o procedimento das pessoas e nós temos muita facilidade, às vezes, para aceitar algo negativo, né? Nós temos uma facilidade muito grande para assimilar, às vezes, muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Mas eu queria te desafiar nessa noite para tomar uma posição, e mesmo que a vida esteja muito difícil para você, se apegue nessa esperança que é Jesus. Faça como aquele homem que saiu lá do acampamento de leprosos, que quem sabe até antes de sair de lá, ele conversou com alguns dos seus colegas que também era leproso, fazendo aqui contextualizando, né? Conversou com eles e falou assim: olha, eu vou dar um jeito, eu vou sair daqui, olha como é que está meu corpo, não sei como eu vou fazer, não sei como eu vou me esconder, mas eu vou encontrar com Jesus, porque Jesus está operando, Ele é o Messias, é o prometido, Ele está fazendo muitos milagres, e eu creio que se Ele quiser, Ele pode me purificar. Irmãos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós sabemos o que significava ser um leproso naquela época, né? Na época de Jesus. E não era uma lepra apenas no rosto, no braço, localizada, mas o escritor nos diz que ele estava coberto de lepra. Ou seja, em se tratando do quadro dele de lepra, era um quadro gravíssimo. Não era algo, não era lepra simplesmente numa parte do corpo, mas era todo o corpo. E aquela situação era muito difícil entre ele. Não podia ter contato com ninguém. Quem sabe aquele homem tinha uma família, fazia já algum tempo que não via família, estava longe da família, estava numa situação difícil. Aquele homem não estava apenas doente fisicamente, mas ele estava doente da alma por causa daquela separação. Aquele homem estava numa situação difícil, terrível, mas mesmo naquela situação, ele guardou no seu coração e ele disse: Jesus é a minha esperança. Jesus é a minha esperança. E eu te desafio nessa noite, você que está me ouvindo aí da sua casa, e você que vai me ouvir
vai nos ouvir posteriormente, pela graça de Deus, pela oportunidade de Deus, eu te desafio a você a fazer como este homem, colocar no seu coração e firmar a sua esperança em Jesus e dizer assim, como ele falou, Jesus é minha esperança, e ir ao encontro de Jesus. Na verdade, você pode encontrar Jesus aonde você estiver, porque ele é onipresente, amém? Você pode encontrar Jesus na sua casa, você pode encontrar Jesus no seu local de trabalho, no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, em qualquer cômodo, na fazenda, no campo. Vá ao encontro de Jesus. Eu quero apontar Jesus como sendo a esperança para dar uma guinada na sua vida, para fazer uma modificação tremenda na sua vida, para restaurar os seus sonhos, para recuperar os seus projetos, amém? Quem sabe para restituir muitas percas que você teve. Aquele homem perdeu muita coisa, aquele homem perdeu o convívio da sociedade, o relacionamento familiar, mas ele guardou no seu coração a sua esperança em Jesus. Eu quero desafiar você que já conhece Jesus, ou mesmo você que não tem uma experiência dependente da sua crença, isso não tem nada a ver, amém? A Bíblia diz que o Senhor está com a sua mão estendida para nos abençoar, amém? Independente se você é católico, se você é espírita, independente se você não crê, se você não frequenta nenhuma religião, isso não é importante. O importante que eu não estou apresentando para você aqui nesta noite é uma religião. Eu não estou falando para você passar a ser um evangélico, um cristão, não estou falando nisso. Eu estou falando para você ir até Jesus, que é a única esperança para resolver os problemas da humanidade. Jesus é a única esperança para resolver o problema que o mundo está enfrentando agora, amém? O mundo está enfrentando agora. Essa pandemia, ela age como uma lepra, ela isola as pessoas, não é verdade? Ela não se pode abraçar, não se pode apertar a mão, não se pode cumprimentar, não é verdade? Mas Jesus é a nossa esperança. E aquele homem, a coisa mais interessante, a fé daquele homem me impressiona, porque o texto diz que quando ele chega, ele dá um jeito de chegar até Jesus, e a atitude dele é a seguinte, a atitude daquele homem é muito importante, a parte B do versículo 12. Ele diz que, o texto diz que quando ele vê Jesus, ele prostra aos pés de Jesus. Ou seja, ele se ajoelha numa forma de reconhecimento da soberania, reconhecimento de quem Deus é. Amém? O ajoelhar não é uma questão de humilhar, mas é uma questão de reconhecimento de quem Jesus era, o Todo-Poderoso. E ele se ajoelha, e a coisa mais interessante, queridos, é que eu vejo nessa passagem, que aquele homem se ajoelha ali para Jesus e ele não pede para ser curado. Mas ele reconhece as suas palavras, a fé daquele homem é interessantíssimo. Como que a sua fé, como que a sua esperança estava firmada em Jesus. A esperança dele era só Jesus. Ele chega para Jesus e ele não pede para Jesus curá-lo. Ele não reclama Jesus por causa da situação que ele se encontrava, né? Em dizer para Jesus assim, olha, eu estou aqui há tantos anos, né? Não sei quantos anos ele estava naquela situação, eu estou longe da minha família, eu quero voltar para o convívio da minha família, né? Então eu gostaria de pedir ao Senhor para me ajudar, né? Faz alguma coisa por mim, não, mas ele não faz nada disso. Ele reconhece, com as suas palavras, ele está dizendo para ele o seguinte, olha, o Senhor é minha única esperança. Ele está dizendo para ele assim, eu creio que tu és poderoso, que tu podes resolver o problema da minha vida. Eu creio que tu podes dar uma guinada na minha vida, fazer uma transformação na minha vida. E ele olha para aquele homem, para Jesus, prostra aos pés deles, e a frase dele para Jesus é o seguinte, Senhor,
se quiseres, pode purificar-me. Ele não faz uma pergunta para Jesus, mas ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte: Senhor. Primeiro, a expressão Senhor quer dizer soberano, né? Deus, né? Ele reconhece a divindade de Jesus. E ele fala assim: se tu quiseres, tu podes me purificar. O que ele está dizendo para ele? Ele fala: ó, esse problema que está aqui, está comigo aqui, não importa que a lepra está na minha cabeça, está nos meus braços, está nas minhas pernas, não importa que eu esteja todo coberto de lepra. Não existe diferença em ser o corpo todo coberto de lepra, ou apenas um braço, uma mão, ou seja, aquele leproso, ele não vê o tamanho da sua enfermidade. Ele não vê o tamanho do problema, mas ele vê o poder que Jesus tinha. Por isso ele vira para ele e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele faz uma afirmação. E ele está pronto para receber de Jesus o que viesse. Ele está pronto a receber. Eu acho muito interessante essa passagem, né? E a reação de Jesus foi imediata. A reação de Jesus foi imediata. Jesus virou para ele e, através daquela atitude, amém? E é exatamente as nossas atitudes que revela qual é o conceito que nós temos de Deus, a maneira com que nós nos portamos, a maneira com que nós nos apresentamos para Deus, o nosso problema, a nossa situação. Isso faz uma tremenda diferença, amém? Isso faz uma tremenda diferença. Ao invés, muitas vezes, nós chegarmos para Deus reclamar, né? Reclamar da vida, reclamar dos problemas, reclamar do insucesso. Na verdade, nós temos que chegar diante dele e adorá-lo, reconhecer realmente o que ele pode fazer. Ah, mas ainda não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Na verdade, enquanto a vida, a esperança, não mudou ainda algo na sua vida, mas pode mudar. Amém? Mas pode mudar, por quê? Porque Jesus é a nossa única esperança. Ele é a nossa esperança. Amém? E a nossa esperança, nós não podemos realmente deixar ir pelo ralo. Essa esperança em Jesus não pode diminuir, pelo contrário, ela tem que aumentar. E é as nossas atitudes diante do problema, como nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos problemas, é que vai mudar a situação. Aquele homem viu em Jesus a solução. Por isso ele disse: se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele reconheceu que Jesus tinha poder para abençoá-lo. Eu quero fazer aqui uma pausa e fazer uma pergunta para você que está me ouvindo nessa noite. Qual é o seu problema? Qual é a causa sua que você tem para apresentar diante de Deus nesta hora, amém? Não olhe para o tamanho do seu problema, não olhe para o tamanho a causa sua que tanto te aflige, quem sabe está trazendo para você tristeza no coração. Não olhe para isso, amém? Olhe para Jesus, olhe para a esperança, olhe para aquele que é Deus, olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé, você que acredita em Jesus, amém? E lance aos pés dele, e vai, ajoelhe. Eu desafio você a hoje chegar diante de Jesus e falar assim para ele: Senhor, se tu quiseres, tu pode mudar a minha vida. Se tu quiseres, tu pode mudar o estado da minha alma. Se tu quiseres, tu pode resolver esse problema. Se tu quiseres, tu pode curar essa ou aquela enfermidade. Se tu quiseres, tu pode abrir esta porta que eu preciso que seja aberta. Jesus é a nossa esperança. Queridos, e diante da nossa atitude diante de Deus, é o que nós vemos no ministério de Jesus, que o que fez diferença nas pessoas que foram curadas, as pessoas que foram curadas diante de Deus,
O que fez diferença, aqueles que receberam a cura, foi a atitude deles. Como que eles se chegaram diante de Deus. A semana passada, diante de Jesus, no domingo nós falamos sobre a mulher que foi curada do fluxo de sangue, e ela colocou no seu coração, se eu chegar e tocar nas vestes deles, eu vou ficar curada. O que fez diferença na vida daquele leproso foi essa palavra: Senhor, se tu quiseres, pode purificar. Sem reclamar. Muitas vezes a gente chega diante de Deus, a primeira coisa que a gente fala é reclamar. A primeira coisa que a gente faz é dizer, não, eu estou há tanto tempo na tua presença e as coisas não acontecem. Se Jesus quiser, Ele pode transformar todo o mal da sua vida agora num estalar de dedo. Bem, rapidinho. Deus intervém na nossa vida e faz uma mudança tremenda na nossa vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, e nós estamos concluindo. Aquele homem que colocou em Jesus a sua esperança, ele foi abençoado. Amém? Diz o texto que ele prostrou-se aos pés de Jesus, final do versículo 12, e disse, se tu quiseres, Senhor, tu podes purificar-me. E o versículo 13, nós vemos a atitude de Jesus com relação ao homem. A Bíblia diz que ele, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Você pode imaginar a alegria daquele homem? Você pode imaginar aqui na narrativa do evangelista Lucas, dizer que Jesus tocou, o que significava naquela época Jesus tocar, né? Quero ficar limpo. Primeiro, que o leproso não podia ser tocado, né? Aquele que tocava no leproso também ficava imundo e tinha que se separar também na sociedade. Mas Jesus, sendo Deus, diz o texto que ele toca e diz para ele, eu quero, fica limpo. E diz que instantaneamente a lepra cessou. Queridos, nós estamos concluindo e eu quero dizer aqui para você o seguinte: a lepra, ela tem a semelhança com o pecado, amém? Com o pecado no coração do homem, muitas vezes uma vida debaixo do pecado e a gente colhe muitas consequências, amém? Mas nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Nos torna justo diante de Deus, amém? E então, queridos, nesta noite, eu quero te convidar, amém? Eu quero dizer para você que Jesus vai tocar na sua vida como ele tocou na vida daquele leproso, amém? Eu quero orar por você, nós vamos orar, eu quero que você creia nisso, amém? Assim como Jesus tocou naquele leproso e ele ficou totalmente curado, Jesus vai tocar na sua vida nesta noite. Eu não sei o que você está precisando receber de Deus nessa noite, mas eu quero profetizar que Jesus está tocando na sua vida, amém? Jesus está tocando na sua vida e tirando toda a enfermidade da sua alma, o medo, a insegurança. Jesus está tocando e tirando também da sua vida toda a enfermidade que você possa ter no corpo físico. Jesus está tocando na sua família e fazendo realmente uma transformação na sua casa. Jesus está tocando naquele seu filho que você está tão preocupado, né? Todas as noites ele sai, quem sabe é uma pessoa dependente de alguma química, né? Ou a bebida, ou o cigarro, ou o fumo, mas Jesus está tocando para libertá-lo nessa noite, amém? E eu gostaria que você tivesse aí fazendo o seu pedido, amém?
Que Deus esteja abençoando o meu primo lá, Sérgio, lá na cidade de Juiz de Fora. E eu quero dizer para você, olha, sinta a mão de Deus tocando na sua casa, na sua família, na sua vida nesta noite. Olha, eu vou levantar aqui a minha mão, amém? Mas é a mão de Deus que está tocando na sua casa, amém? Jesus é a nossa esperança. A mão de Jesus está tocando agora na sua casa, no seu problema, na sua vida, na sua família, para abençoar você, amém? Enquanto você vai ouvindo uma canção, nós estamos concluindo o nosso culto da família, nós agradecemos você que está aí nos ouvindo, mas você pode aí fazer o seu pedido de oração, amém? Gostaria de ouvir aí o seu pedido de oração, amém? Você pode fazer aí o seu pedido de oração, aleluias. Pode fazer o seu pedido de oração, amém, queridos? Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo. Pode fazer o seu pedido de oração, amém? Aleluias. Estou guardando. Amém, irmã Wanda. Vamos orar pela sua família, amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe. Irmã Marli, pela família, libertação, amém, Marli? Jesus está tocando na sua família, amém? Pela saúde da irmã Dita, Jesus está tocando na irmã Dita, irmã Wanda. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Marilda, orar pela sua família. Jesus está tocando na sua família. Maurício, Jesus está tocando na sua família, amém? Mãe Helena, Jesus está tocando na saúde lá do seu irmão Ed, né? Meu cunhado, amém? Pela vida da Dinha. Deus abençoe a Dinha. Irmão, Jesus está tocando nas nossas famílias, como Ele tocou naquele leproso e ele ficou curado, amém? Eu creio nisso. Aleluias. Amém, irmão Ariovaldo, por toda a sua família de Anápolis, de Ouro Fino, de São Paulo, da Sardenha, amém? Da Itália. Deus possa abençoar, aleluias. Graças a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Irmão Saulo, orar pela sua família. Irmã Eliane, cura por todas as enfermidades, todas da sua família. Eliane, ó Jesus, assim como curou, como tocou na vida daquele leproso, eu profetizo que Ele está tocando na sua família, amém? Esta mão que vocês estão vendo aí não é a minha mão, amém? Apenas simbolicamente, mas é a mão de Jesus tocando na vida de vocês, na família de vocês. Aleluias. Graças a Deus. Vamos estar orando, amém? Graças a Deus. Vamos estar orando, amém? Eu quero colocar na presença do Senhor. Eu tenho uma família muito grande, né? Eu tenho uma família muito grande e em Juiz de Fora mora muita gente, Rio de Janeiro muita gente, alguns estão aqui nos assistindo e eu quero orar, quero colocar a minha família na presença do Senhor. Que a mão de Jesus que tocou naquele leproso naquele dia e que ele ficou totalmente curado, amém? Possa estar tocando em cada família aqui representada, em cada pedido de oração, amém? No nome de Jesus. Vamos estar orando agora, amém? Aleluia, nós vamos orar. Pai querido, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E desde que nós conhecemos, ó Deus, a obra redentora, a obra salvífica de Jesus, a nossa fé e a nossa esperança
está, ó Deus, no teu Filho amado Jesus. Ele é a nossa esperança. E nós lembramos, ó Pai, nas palavras de Jesus, quando ele esteve aqui na terra durante o seu ministério. E quando ele estava, ó Deus, para morrer e para ser sepultado e depois ressuscitado e ser assunto aos céus, uma das últimas palavras que ele disse aos seus discípulos era: tudo que pedirmos ao Pai, no nome dele, no nome de Jesus, o Pai nos concederia. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, naquele que é a nossa esperança, naquele que a nossa fé está fundamentada, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que nos tornou justificados diante de Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nossa esperança viva, porque Ele está vivo à direita do Pai, intercede por nós. No nome de Jesus, nós apresentamos todos os pedidos de oração, todas as famílias aqui representadas, Pai. E no nome de Jesus, assim como Teu Filho amado tocou e trouxe uma grande mudança para aquele homem leproso, que foi a nossa meditação nesta noite. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma, Pai. Aquele homem não retornou, Senhor, para a caverna, não retornou para o acampamento dos leprosos, mas ele foi para o convívio da família. Ele retornou para a sociedade. O Senhor, ó Pai, transformou pranto em alegria. Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja toque agora, que a mesma mão possa tocar agora nas famílias aqui representadas, possa tocar agora nos problemas, Senhor, possa haver cura, milagres nesta noite, possa haver, ó Deus, quem sabe, cura de alma, pessoas que estão, ó Deus, com tristezas profundas de alma. Pai, toca agora e liberta, Senhor, essas almas presas. Senhor, traz, ó Deus, a bênção, e o Senhor é a nossa esperança. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos os pedidos de oração. Estenda a mesma mão que tocou, toca agora, Senhor, e faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome, este nome que é a nossa esperança. Aleluias, 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 louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Creia nisso, amém, queridos? Creia que o mesmo Jesus que tocou na vida daquele leproso, Ele tocou na sua vida, amém? Ele tocou na sua alma. Se você estava triste, vai vir alegria, amém? Se você não estava sonhando, você vai voltar a sonhar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Firme nesta palavra, amém? Não há nada que Deus não possa fazer. Por isso aquele leproso, diante daquela situação difícil, ele chega para Jesus e fala: ó, se tu quiseres, tu podes me purificar. É assim que nós temos que chegar diante de Deus, amém? O problema é grande, mas se Deus quiser, Ele pode transformar, Ele pode mudar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos você aqui por estar conosco, amém? Um abraço a todos vocês. Quero aqui lembrar vocês que amanhã, às 16 horas, nós temos mais um encontro aqui marcado, na nossa Tarde da Bênção, onde você vai também ouvir uma palavra, onde você também vai receber uma oração, um milagre, uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. Amém? Amanhã, às 16 horas, nós temos aqui um encontro marcado. Deus vos abençoe. Amém? Durma com esta palavra. Jesus é a nossa esperança. E a mesma mão de Jesus que tocou naquele leproso, Ele tocou na sua vida nessa noite. Ele tocou na sua família. Amém? Um abraço a todos vocês. Um abraço à nossa família lá em Juiz de Fora, a família Laguardia. Deus possa vos abençoar tremendamente. Um abraço para vocês. Fiquem na paz. Deus vos abençoe. Amém?
E amanhã às 16 horas nós estaremos mais uma vez um encontro marcado aqui no canal da igreja, amém? No Facebook, para você ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Deus vos abençoe, durma na paz, amém? E amanhã que seja mais um dia de vitória também para a sua vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos despedir com uma canção, amém? Eu quero que nós vamos nos despedir com essa música, você vai ouvindo aí, amém? Da Lili Barros. Glória a Deus. Aleluias. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. O mesmo poder que levantou Jesus nos fará vencer, amém? Deus abençoe, amém?